Tema de hoje: quão grande é o meu Deus. Que essa declaração de fé, que essa frase fique guardada dentro do teu coração. Como eu disse aqui semana passada, nós estamos desde o começo do ano estudando algumas coisas que mudam a nossa vida, levam-nos a viver uma vida mais saudável. E semana passada nós estudamos aqui que Ele, nosso Deus, é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme a sua palavra nos ensina. Agora, uma vez que a gente sabe que existe esse Deus, e na semana passada, no final, dei uma pequena introdução do que seria hoje, pedi aos irmãos: vamos nos aproximar de Deus? Vamos conhecê-lo melhor? Nesta manhã, eu quero tratar sobre este assunto. Quem é Deus para você? No livro de Oséias, acompanhe aqui no telão, capítulo 6, no versículo 1. Vou resumir aqui rapidamente. Oséias, profeta de sua época, o povo, e eu sempre falo aqui, povo é povo, o povo tinha se desviado, o povo tinha se afastado, o povo estava começando a viver bem. Você sabe, quando a pessoa começa a viver um pouquinho melhor, a tendência é se esquecer de Deus. E quando isso acontece, o profeta, Isaías, certa vez ele profetizou, ele disse assim, o povo perguntou: escuta, por que Deus deixou de abençoar a gente? Isaías respondeu, Deus falando através dele: não, Deus não deixou de abençoar, Deus continua com a mão estendida. A questão foi que vocês saíram debaixo da mão poderosa de Deus. Então, no caso aqui, Oséias, o profeta da época, tem uma história interessante, para não falar macabra, na vida de Oséias e do povo daquela época. Mas em síntese, nos capítulos, se você ler o livro de Oséias, você vai ver que ele, como profeta, ele fala algumas coisas para o povo. Nesse meio, porque no meio dos textos dessa escrita, no capítulo 6, versículo 1, ele escreveu assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Versículo 2, ele diz assim: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Aí no versículo 3 ele conclama o povo dizendo assim: conheçamos o Senhor. A gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, naquela época, Oséias conclama o povo dizendo assim: gente, vamos conhecer Deus. Vocês dizem que conhecem a Ele, vocês dizem que servem a Ele, mas vocês não conhecem Deus. Porque se vocês conhecessem, vocês não falariam o que vocês falam, vocês não fariam o que vocês estão fazendo. E a visão de vocês, a amizade, o relacionamento de vocês com Deus poderia ser muito mais profundo. Mas para muita gente daquela época e hoje, relacionamento com Deus, como eu disse semana passada, é algo muito superficial. As pessoas ficam na superfície. E quando eu digo superfície é assim: ele vem quando lhe quer no culto, ele não tem muito assim, para ele está tudo bem assim. E existem milhões de pessoas assim na terra, de crentes assim, que para ele está tudo bem. Ele acha que ele não precisa ficar cultuando sempre, ele acha que ele não precisa falar de Jesus para as pessoas, ele tem a sua vida, ele tem a sua vida, e baseado nessa sua vida, ele vai assim se relacionando com Deus, gasta pouco tempo com oração,
pouco conhece esse Deus, o que Ele pode fazer, e como a gente viu semana passada, repito, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, né? Então, o que eu estou falando desde o começo do ano e desde outros anos, Deus é o mesmo. Hebreus 13:8 fala isso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem que precisa mudar? Nós que precisamos mudar. Por que a gente está vivendo uma época de muita gente abdicando de sua fé, desistindo de ser cristão? Hoje tem centenas de pessoas que estão desistindo. Por quê? Porque elas não conheceram Deus. Se elas tivessem conhecido Deus, na sua essência, ou pelo menos, eu vou usar uma expressão aqui, sei lá, me permita, se essa pessoa tentasse conhecer mais a Deus. Só que conhecer Deus demanda tempo, demanda relacionamento. É igual o cara quando quer uma mina, ou a mina quando quer um cara. Ele gasta tempo com ela, namora, vai na casa, leva para sair, fica trocando mensagem hoje, né, por celular, fica falando no celular, fica naquele negócio, desliga você, não, desliga você, não, desliga, então também não vou desligar, né? Aquele papo furado, sabe, de namorado, né? Esse tipo de relacionamento nós também deveríamos ter com Deus. Por que a gente tem que se relacionar assim? Simples. Quanto mais você conversa, quanto mais você se relaciona, mais você conhece a pessoa. Então, como é que eu posso chegar até Deus? Como é que eu posso me relacionar com Ele? Quem é Deus para mim? Essa é a pergunta que eu faço para você e para a gente aqui meditar nessa manhã. Eu quero ler um salmo com você, um salmo que foi atribuído a Davi, o Salmo 145. Vamos ler juntos. Se você tem a Bíblia aí, vamos ler juntos. Glória a Deus. Salmo capítulo 145, vou lendo aqui para ganhar tempo, né? Versículo 1, está assim escrito: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Versículo 2, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Versículo 3, ele diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Pausa aí, irmãos. Imagina o salmista aqui falando com Deus. Por isso que eu falo aqui em alguns cultos que os crentes de hoje precisam melhorar bastante o seu vocabulário. Que na hora que ele vai falar com Deus, ele só fala assim: Deus me dá, Senhor, me dá. Se o Senhor não me der, eu vou ficar de mal. Deus, me dá. Aí então, irmãos, vai além. Fala para Ele o quanto você ama Ele. Eu te amo. Aleluia. Ai, glória a Deus. Ai, aleluia. Não sai disso. Entenda aqui o salmista falando com Deus, exaltando a sua grandeza. Ó, a riqueza de palavras que esse homem tinha dentro do seu coração. Vamos lá, versículo 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Versículo 5, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Versículo 6, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Versículo 7, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Versículo 9, o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas.
Versículo 10: rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Versículo 11: eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. 12: para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Versículo 13: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Versículo 14: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. 15: os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. 16: abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. 17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. 18: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E Ele está aqui hoje com a gente. 19: Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Versículo 20: o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. 21, ele diz assim, e último: com os meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todos sempre. Quando você começa a ler alguns salmos e ver alguns feitos de Deus durante toda essa escalada da humanidade, você começa a entender, ou pelo menos procura entender quem é Deus e a sua grandeza. Já foi provado, irmãos, por cientistas, por médicos, por estudiosos, que dentro da nossa capacidade humana, nós não temos capacidade ainda suficiente para entender quem é Deus, para conhecê-lo na sua essência. Nós não temos essa capacidade ainda, mas nós podemos nos esforçar a cada dia e buscar conhecê-lo. Por exemplo, eu vou te dar aqui algumas informações aqui, para você começar a viajar um pouco e visualizar. Só vou citar um texto, Gênesis capítulo 1, versículo 1, começo da Bíblia. No princípio Deus criou os céus e a terra. Lá diz, Deus criou isso, criou os luminares, criou, e é muito rápido o relato. E eu estava pesquisando algumas coisas interessantes. Por exemplo, a distância da Terra para o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Você já imaginou 150 milhões de quilômetros? Quem já viajou aqui pelo menos uns 10 mil quilômetros assim? Pessoal que vai para o norte de ônibus, 3 mil quilômetros, demora 2 dias de ônibus. Não é mais ou menos isso? Pois é, imagina 3 mil quilômetros, 150 milhões de quilômetros. É a distância entre a Terra e o Sol. E os cientistas descobriram que essa distância é a distância exata que é necessário para haver vida na Terra. Se o Sol tivesse um pouquinho mais próximo, queimaria tudo que existe na Terra. Se ele estivesse um pouquinho só mais distante, a Terra não sobreviveria, ela congelaria. Ou seja, quando Deus fez o Sol, que você vê escrito lá, Ele fez os luminares, a luz, o Sol, que fica assim o Sol. Meu irmão, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. E na distância correta, e a Terra, que é aquele negócio pequenininho assim, o Sol desse tamanho, aí você fala assim, como muita gente fala, não, isso aí ninguém criou, isso daí deu um boom, né? Teve uma explosão cósmica,
E, ao que tudo indica, teve. Só que para acontecer uma explosão, alguém precisa apertar um botão. Sim ou não? Por exemplo, a Terra. A Terra era sem forma e vazia. A Terra, ela tem numa área total de 510,3 milhões de quilômetros quadrados. As áreas que são possíveis e habitáveis da Terra estão em torno de 149 milhões de quilômetros quadrados. A área dos mares e oceanos está 360,63 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, 2/3 da Terra é água. A profundidade dos oceanos, na maioria dos locais, ela chega a quase 4 quilômetros de profundidade. O volume total das águas do planeta está em torno de 1,59 bilhões de quilômetros quadrados e tudo mais. Em 1654, desculpe, um arcebispo irlandês, ele tentou calcular a idade da Terra. Com base em alguns textos bíblicos e tal, ele teria dito que a Terra ela foi criada no dia 26 de outubro de 4004 a.C., às 9 horas da manhã. Só que a gente sabe que a Terra ela tem em torno de 4,5 bilhões de anos. O Big Bang, que o pessoal fala, tinha ocorrido há 15 bilhões de anos. As galáxias que existem teriam se formado há 13 bilhões de anos. Ou seja, o que existe nessa Terra, eu estou falando só de Terra aqui, tá? Não vou falar porque senão aí é apelar mesmo para falando, eu sou muito ignorante para entender quem é Deus. Aliás, eu sou muito pequenininho. Por isso que um dos textos diz assim, que todas as nações são como alguns grãos de areia dentro de um balde. Ou seja, para Deus, nós não somos nada, forma de matéria falando, de criação. Todavia Deus nos ama e insiste com a gente todos os dias, né? Vou correr aqui, senão não tenho tempo. Nessa terra que foi criada, existe a chamada troposfera. Ela vai 12 quilômetros de altura. A temperatura lá é entre 20 e 60 graus negativos. Existe a chamada estratosfera, que é de 12 a 50 quilômetros de altura. Passa de menos 60 a temperatura nessa região. É onde passam lá os balões meteorológicos, aviões supersônicos, eles viajam nessa altura. Existe a termosfera, vai de 80 a 500 quilômetros de altura. E tem a exosfera, que vai de 500 a 800 quilômetros de altura. É a região que antecede o chamado espaço sideral. É interessante que nessa termosfera, entre 80 e 500 quilômetros, é onde circulam as ondas, segundo os estudos de rádio, reflexões de ondas de rádio. Aí, quando você lê Gênesis, capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, aí Deus começa a dar algumas ordens, de tipo, haja luz e houve luz, haja o firmamento e houve o firmamento, haja a separação, dia, noite, tempos, né? Primavera, verão, outono, inverno, haja separação entre as águas, doces, salgadas. Ou seja, quando a gente lê isso lá, aí você começa a entender assim, poxa, por que Deus demorou 6 dias para fazer a terra? Porque se você começar a parar para pensar, a imensidão disso aqui, Deus é sensacional, poderoso.
E quando você olha para a terra, porque lá a terra diz o seguinte: Deus criou, né, os luminares, Deus criou as plantas, Deus criou a biodiversidade, plantas, animais, peixes, enfim, eu não tenho tempo para ficar falando aqui, eu só estou querendo te dar uma ideia. E eu estava pesquisando sobre isso. As plantas, por exemplo, as plantas que estão no nosso ecossistema, já tentaram catalogar quantas espécies de plantas, de vegetais existem no mundo. Eles dizem que tem uma estimativa de entre 10 e 50 milhões. Mas até agora os cientistas só conseguiram catalogar, dar nome a 1,5 milhão de espécies de plantas ou de vegetais. E dentro dos especialistas, olha que interessante, o Brasil é o país no mundo considerado o país da megadiversidade. Por isso que todo mundo fica de olho na Amazônia aqui do Brasil. 20% das espécies desses vegetais que foram catalogados existem no Brasil, e alguns deles só no Brasil. Então, quando a gente começa a ver o texto e ler que a terra era sem forma, e Deus começou a dar forma, Deus começou a criar, Deus começou, através da sua palavra, começou a surgir isso, surgir aquilo, separação e tal. Estou falando de terra, só a terra. Aí eu mesmo paro para, quando eu começo a ler isso, estudar sobre isso, que eu gosto, isso me fascina, né? Eu paro para pensar assim, eu falo assim: nossa, quão pequeno eu sou, e quão grande é o meu Deus. Porque é um negócio que você para pensar, você fala: não entendo, eu não entendo. Como é que um Deus tão grande assim, tão poderoso, se importa com gente como nós, que, como nós estudamos aqui domingos atrás, gente que fofoca, gente que reclama, que fala mal dos outros, gente que prefere se dar bem e os outros que se lasque, gente que prefere fechar a mão do que abençoar, sabendo que tem um Deus tão poderoso que cria do nada as coisas. Ou seja, o problema é que o diabo engana as pessoas. E hoje, inclusive no século 21, irmãos, talvez vocês não tenham ideia, noção, estude sobre isso. Vocês não têm ideia de quantos jovens hoje não acreditam que Deus exista. Não acreditam que Deus exista. Acredita que esse negócio de Deus, de igreja, isso é tudo balela, isso é coisa de pastor, que quer ganhar dinheiro, que tal, esse negócio de Deus não existe, porque se Deus existisse, a gente não viveria nessa pendura, nessa situação que a gente está vivendo aqui. Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele resolveria o meu problema. Basta você assistir aquele filme Todo Poderoso para você entender isso, que ele acha que Deus tinha que resolver o problema dele, enfim. Tiago capítulo 2, versículo 19, acompanhe aqui, ele diz assim: você crê que existe um só Deus? Pergunto para vocês aqui, você crê que existe somente um só Deus? Amém. Faz muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios creem que Deus existe. Eles querem mostrar para os seres humanos que Deus não existe. Mas eles creem que Deus existe, eles sabem onde eles vão passar a eternidade, porque Deus já determinou. Só que o quanto mais pessoas eles puderem alcançar e cegar a mente, por isso que Paulo escreveu: o Deus deste século cegou a mente das pessoas para elas não ver a luz, a glória de Cristo Jesus. Por que as pessoas não querem saber de Deus hoje? Principalmente num país rico, por exemplo, os Estados Unidos é um país riquíssimo, é um país das oportunidades. Brasil é um país de grandes oportunidades.
Por que as pessoas estão desistindo de buscar a Deus? Porque enquanto eu estiver comendo, enquanto eu estiver bebendo, posso comprar uma roupinha lá em 4, 5 juros, eu posso trabalhar, eu durmo, está tudo bem. Deus é só um detalhe. E infelizmente, meus irmãos, muita gente hoje está se tornando aqueles crentes mesquinhos. Ele acha que ele vai na igreja e Deus tem que fazer o que ele quer. Porque se Deus não fazer o que ele está querendo, ele vai desistir, ele vai largar, e, enfim. Eu não queria nem falar sobre isso, mas me veio na mente aqui. Eu vi essa semana um vídeo que até fiquei chocado. Um camarada que era uma referência aí para jovens, né? Pastor, né? E, enfim, fazia umas brincadeiras, até brincadeiras legais, falando de igreja e tal. E eu pego um vídeo dele, o título do vídeo é assim: eu não pedi para ninguém morrer por mim. Ou seja, o cara desviou-se, se encheu de tatuagem, e agora está falando que esse negócio de igreja, isso aí eu vou te falar, eu não pedi para ninguém morrer por mim, eu não quero saber de nada disso, porque quando eu mais preciso ele nunca vem, esse negócio de felicidade, de alegria, isso é tudo balela, porque eu só sofri na minha vida e tal. E a Bíblia nunca falou que você vai ter uma vida regada a um mar de rosas. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas creia, gente, creia. Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, Deus livrou eles na fornalha, porque eles mantiveram-se firmes. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões. Então você está passando por alguma enfermidade, por algum problema, poxa, por que será? Deus pode te livrar aí desse momento que você está passando, dessa dificuldade. A questão, como eu disse, não é Deus. Deus é extremamente misericordioso e compassivo, irmãos. Se você ler os textos, para quem está lendo a Bíblia aí, naquela programação, se você ler os textos do povo, chegou uma hora que Deus fala para Moisés, fala para esse povo que eles já reclamaram 10 vezes. Povo que estava vendo Deus agir na vida deles. Meu irmão, eu faço uma pergunta para você aqui, lógica: Deus tem agido na tua vida hoje? Então, alguma coisa precisa mudar em nós. Por isso que eu estou falando que a gente precisa se aproximar mais de Deus e conhecer Deus. Porque quem conhece Deus, não larga de jeito nenhum. Ele pode passar por dificuldade, mas ele não larga, ele sabe: Deus está comigo. Além do mais, a promessa de Deus, se ele vai voltar para buscar a sua igreja, a gente vai morar num lugar maravilhoso na presença dele. No Salmo 103, versículo 13, acompanha aqui no telão, está escrito assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Por quê? Pois ele sabe do que somos formados, ele lembra-se de que somos pó, e Deus se lembra. Por isso que Deus tem misericórdia da gente. Aliás, eu nunca me esqueço, um dos pastores que esteve aqui anos atrás, pregando aqui nessa igreja, o pastor Lucena, ele disse aqui, entre a sua mensagem, algumas coisas que ele disse, ele falou assim: ainda bem que Deus não leva em conta todas as orações que a gente faz, né? Porque se Deus cumprisse à risca todas as nossas orações, meu Deus do céu, tinha gente que já tinha morrido, né? Porque tem gente que ora: Deus, quero morrer, Deus me leva embora, porque... Tem gente que fala: Senhor, mata aquele irmão lá, Senhor. Já pensou se Deus ouvisse essa oração? É que Deus não ouve. Tem uma oração que Deus fala assim: tá bom, filho, eu estou te ouvindo, mas eu vou mudar isso aí, tá? Espera aí, espera no Senhor. E Deus muda. Aí ele acorda no outro dia e fala: nossa, eu falei daquele irmão, não era para ter falado. Oh, Deus, tem misericórdia. Deus fala assim: eu sei, filho, eu conheço você. Nas Lamentações de Jeremias, capítulo 3, acompanha aqui versículo 21, Jeremias, depois de tudo que o povo tinha passado, inclusive ele, que ele estava no meio, ele escreve assim:
Todavia eu me lembro, ou lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Por quê? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, ó, uma oração para você fazer na sua casa aí: a minha porção é o Senhor, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e a minha esperança está no Senhor, eu o busco. Eu sei que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus me ama, eu sei, eu creio. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E aí vai surgir para você, meu irmão, minha irmã, nessa questão, e você sabe, eu falo sempre aqui, eu prego o que eu vivo. Anos atrás, eu falava e falo até hoje, para um amigo de mais de 30 anos, que a gente se conhece, desde quando trabalhamos juntos, e sempre falei para ele de Jesus, de salvação, da necessidade, inclusive, da pessoa tomar uma decisão, se batizar. Me lembro aqui, paralelo a isso, uma vez um grupo familiar lá no Jaraguá, anos atrás, em 95, se eu não me engano, que a gente estava lá num grupo, tinha umas 40 pessoas, tal, vários já tinham se convertido. E eu estava falando sobre batismo, você precisa se batizar, e tinha uma senhora lá, que ela falou assim, não, eu acredito que não precisa se batizar não, porque eu já fui batizada quando criança, né? Lá na minha igreja e tal, né? Eu falei, pois é, a gente não batiza criança, porque criança não tem entendimento, batismo é remissão de pecados, né? Para se batizar, a pessoa precisa ter consciência e tal, como diz a Bíblia aqui, tal, não, mas eu acredito que não precisa, e o pessoal ficava assim, né? E eu deixei ela falar, no final eu falei assim, vamos orar, irmãos, vamos. Aí demos as mãos, começamos a orar, não deu um minuto de oração, a mulher caiu endemoniada. Caiu sentada, pá. Aí terminou a oração, ela estava chorando assim, até com vergonha. Eu falei, calma, minha irmã, calma. Você entende que é preciso você se batizar, receber Jesus, para você ter uma nova vida e ficar livre disso? Ah, eu entendo. Ela recebeu Jesus, graças a Deus, e foi batizada. E eu falo sempre para esse amigo, eu falava e tal. E um belo dia ele falou para mim assim, a gente estava num carro dele indo para o interior ver um terreno lá que talvez ele era investidor. Falei para ele, tem lá, vamos lá, se você quiser ver. E no caminho ele disse para mim, ele falou assim, cara, posso te fazer uma pergunta? Você fala tanto de Deus, né? Eu até admiro, mas tipo assim, eu não vejo... me permita falar, né? Pô, você não tem carro. Você não tem casa própria, você paga aluguel. Eu vejo você passando algumas dificuldades. E, irmão, aquilo ali para mim foi parece uma flechada. Eu falei quinta-feira aqui dos dardos inflamados do maligno, aquele foi um deles, viu? Que acertou no meio do peito, inclusive. Que na hora eu fiquei sem resposta. Eu falei, Deus, e naquele tempo também, como eu disse, estava conhecendo Deus, eu não sabia nada quem era Deus. Aí um belo dia, um mês depois, peguei e comprei uma Bíblia da NVI e escrevi dentro alguns textos, para que ele pudesse ler. Deixei dentro, né? De repente o cara tenha curiosidade de abrir a Bíblia e pegar em um papel, e ele pegou o papel e leu. Um dos textos que eu mandei para ele foi esse aqui, acompanha aqui no telão, Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Versículo 2, porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar.
olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. O texto diz, não sou eu. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aí o salmista diz assim: confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Versículo 10, confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Versículo 11, agora para nós, vocês que temem ao Senhor, tem gente que teme ao Senhor aqui? Confie no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior, amém? Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! E a gente continuou se encontrando. Graças a Deus, ele viu Deus me dar a casa que eu tenho hoje. Estou pagando ainda, né? Só paguei a sala e a cozinha, mas... né? Me deu o carro. Saúde, então. Eu posso dizer assim, eu tenho saúde para dar e vender. Só não estou vendendo, mas eu tenho saúde para dar e vender, tá? Meu filho se casou, 2 netos maravilhosos, abençoados, uma nora abençoada. Ou seja, o tempo mostrou para ele, olhando para a minha vida, eu sou 10 anos mais velho que ele. Ele já passou por 3 cirurgias na vida, eu não passei por nenhuma, graças a Deus. Porque quando você tem um Deus e confia, o tempo pode passar, mas Deus não se esquece daqueles que o servem de todo o coração. Então, para encerrar aqui, tem muita gente hoje dizendo que Deus não existe. Mas olha, meus irmãos, eu posso dizer para você que Deus existe. Aliás, contar uma história aqui, talvez você já tenha ouvido. Professor ateu, uma certa vez, numa sala de aula, ele chegou e disse assim, perguntando para os alunos: escuta, Deus fez tudo o que existe? Aí um estudante lá, corajosamente, respondeu: sim, Deus fez tudo. Deus fez tudo mesmo? O rapaz respondeu: sim, professor, Deus fez tudo. Aí ele replicou: bom, se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal. Pois o mal existe. E considerando que as nossas ações são os reflexos de nós mesmos, então Deus é mau. O estudante não teve resposta, ele calou-se. E o professor, feliz pela sua tese, se vangloriava, né? Encheu o peito e disse que esse negócio de fé em Deus era um mito. Bom, outro estudante, sala de aula, levantou a mão e falou: professor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Sem dúvida, claro. O jovem ficou de pé e falou assim: professor, o frio existe? Ele falou: mas que pergunta é essa? Claro que existe. Por acaso você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia. Mas é o calor, não o frio, que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe.
Criamos este termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. O professor ficou olhando, aí ele fala assim: posso fazer uma outra pergunta? Pode. E a escuridão existe? O professor respondeu: mas é claro que sim. Ele falou: novamente o senhor está enganado. A escuridão tampouco existe. Escuridão, na verdade, é a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas não a escuridão. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores de que se compõe. A escuridão não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Então, como é que se faz para determinar quão escuro está um determinado local no espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local, não é mesmo? Eles geralmente, através desses projetores que eles têm e tal lá, né? Eles conseguem observar alguns lugares que estão brilhando, porque o escuro eles não conseguem ver. Então, escuridão, professor, é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Aí finalmente o jovem perguntou para o professor: professor, o mal existe? Ele respondeu: claro que existe. Como eu disse no início da aula, a gente vê tanto roubo, tanto crime, tanta violência diariamente, em toda parte do mundo, essas coisas são o mal. O estudante respondeu: o mal não existe, professor. Ou ao menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus. Como nos casos anteriores, um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como luz e calor. O mal é resultado de uma humanidade que não tem Deus presente nos seus corações. É como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Conta-se a história que todos os alunos ficaram de pé e aplaudiram esse outro, dizendo que realmente Deus existe. O problema é que a nossa mente é tão humana, tão fechada, que a gente está tão acostumado com essa vidinha medíocre, mediana de crente, de começo o culto, eu me conecto com Deus, terminou o culto, eu desligo, vou para casa, aí eu vou curtir, Deus só domingo que vem. Ou então, se durante a semana acontecer alguma coisa terrível, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Sendo que nós poderíamos estar com Deus toda hora, todo momento, falando com Ele, contando os nossos sonhos. Ele sabe, mas Ele quer saber ouvindo da nossa boca, contando para Ele o quanto nós o amamos, o quanto Ele é importante para nós, trocando ideia com Ele todo o tempo, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre a tua vida cotidiana. Deus se importa com a tua vida cotidiana. Não é se Deus fez um monte de bonequinho, largou aí, você se vira. Não, não, não. Deus criou a gente, mas Ele está conosco todo o tempo. Aliás, Ele está na vida daqueles que querem intimidade com Ele. Então eu quero terminar perguntando para você, a gente precisa rever alguns conceitos dentro de nós. E eu te pergunto, a gente conhece mesmo a Deus? A gente tem plena convicção que Deus existe? Ou a gente começa a olhar as desgraças do mundo e falar: não, Deus não existe, porque se Deus existisse, não era assim. Não, espera um pouquinho, Deus existe. O problema é que as pessoas não querem saber de Deus. Eu nunca vi um bandido sair de manhã e falar assim: Deus me ajuda que hoje eu vou assaltar uns 3. Capaz dele falar isso com Satanás. Ou seja, as pessoas se distanciaram de Deus. Deus para muita gente é aquele ser lá em cima, sentado no trono lá dele, velhinho, barbudo, com a mão no queixo, tipo assim, chateado, porque o povo foi para a igreja e não orou, o povo não cantou. Aliás, alguns nem foram para a igreja, né? Então, poxa vida, Deus está triste, irmãos. Tira essa ideia do teu coração. Se alguém falou isso para você, falou uma tremenda besteira. Eu já ouvi muito no passado, já falei isso aqui.
Igrejas que eu fui ministro de louvor, fala, irmão, começa a adorar a Deus, irmão. Glorifica, irmão. Glorifica, irmão. Você precisa. Irmão, eu não era o pastor da igreja, porque se eu fosse, eu falava, pode parar. Pode parar. Pode parar, porque ninguém é obrigado a louvar a Deus. Louvor, adoração, é espontâneo. Você sente. E quando você sente, você expressa. Não precisa ninguém ficar igual o papagaio de pirata. Fala, fala Jesus, fala Jesus. Jesus, Jesus, fala Jesus. Não, não é assim. Você sente. Sai de dentro de você. E o bom de tudo isso, meus irmãos, é que cada culto que se é feito aqui nessa igreja, Jesus está sempre presente. Só não sente, só não é abençoado quem não quer. Eu sempre me lembro de uma ministração que eu trouxe anos atrás aqui. Deus não me deixe pensar pequeno. Porque se eu começar a pensar pequeno, eu vou acabar desistindo. Porque eu conheço um Deus que é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que eu não posso ficar olhando para baixo, limitando. Eu tenho que pedir, Deus, abre a minha mente, abre os meus olhos. Eu quero ver, eu quero sentir aquilo que o Senhor tem de melhor, como diz a palavra de Deus. Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para você, meu irmão, minha irmã. Deus falou com você? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos. No passado, eu já contei essa história aqui algumas vezes, eu lembrei dela, eu vou terminar falando dela aqui. Conta-se na história que antes dos Estados Unidos se formar, foram alguns irlandeses, ingleses, escoceses, que se reuniram em alguns barcos e eles saíram desbravando. Tipo assim, vamos ver onde vai, vamos achar outra terra. E eles encontraram a terra dos Estados Unidos, que hoje é os Estados Unidos. E conta a história que tinha um chefe, né, um cara que comandava, não me lembro aqui a quantidade de navios. Eles descarregaram os navios, o povo que foi desceu, algumas famílias e tal, eles iam começar um povoado novo ali. E conta-se nessa história, em um determinado momento, os capitães dos navios falaram com esse líder, escuta aí, a gente vai prender os navios aonde? Não tem como prender. Esse líder falou assim, queima os barcos. Como assim, está louco? Como é que a gente vai embora? Não, queima os barcos. Que essa possibilidade de ir embora não existe. Nós viemos aqui para ficar e nós vamos ficar aqui. E hoje os Estados Unidos é o país que é. Trazendo isso para o lado espiritual, no dia que você e eu recebemos Jesus, foi nos dada uma dica. Queima o teu barquinho. Porque tem muita gente com o barquinho assim. Bastou a situação apertar, ele vira as costas e eu vou voltar aqui de barquinho. Queima o barquinho. Você decidiu por Jesus, siga em frente. Conheça Deus na sua essência, ou pelo menos busque, tente. Porque, meu irmão, se você começar a buscar, se você começar a orar, se você começar a estudar, você vai descobrir quão grande é o teu Deus. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Eu sei que eu trouxe muita informação da terra, enfim. Eu procurei trazer porque a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, que Deus criou, mas na sua criação, a essência, as coisas que Deus fez foram tremendas, maravilhosas. Se você começar a pesquisar quantas espécies de peixes existem no mundo, você vai ficar abismado. Se você começar a estudar o seu próprio corpo físico, você vai descobrir coisas tremendas.
maravilhosas, gloriosas que existem na tua vida. E muitas vezes a gente esquece de olhar para isso e fica olhando para os problemas, para as dificuldades. Tem gente que olha para o mundo e acaba desistindo de Deus. Nesta manhã, meu desejo é que você ore agora e fale com Ele: Senhor, eu entendi, Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu falei isso para Deus um dia, na minha ignorância, ó Deus, eu achava que te conhecia, e eu te conhecia de ouvir falar, como Jó falou, a gente viu semana passada. Agora eu quero te conhecer mesmo da tua essência. Me revela, Senhor, fala comigo, revela para mim aquilo que o Senhor tem disposto de propósito para a minha vida. Abre a minha mente, Senhor, me capacita a ler a palavra, a entender por que está escrito tais coisas na tua palavra. Deus, melhora o meu vocabulário, me ajuda, eu quero escrever, ó Deus, textos, eu quero escrever canções que exaltam o teu nome, Pai. Habilita minha mente. Deus é que dá capacidade. Se você tem o desejo de se tornar um compositor, Deus pode te dar essa capacidade de você compor hinos, canções que adorem a Deus. Se você tem o desejo de trabalhar na obra, se você está vendo necessidades na obra do Senhor, peça a capacitação dEle. Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que você pede e pensa. Você está com dificuldades na tua vida financeira, emocional, conjugal, profissional, familiar. Fala com Deus: Deus, me ajuda, me mostra por que Deus está acontecendo isso. Eu quero passar por cima, eu quero sair vitorioso, eu quero continuar na tua presença. Como escreveu o apóstolo Paulo, que nada, nem ninguém possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quero te encorajar a você orar e falar com Deus, se você quiser. Fala com Ele, fala: Senhor, muda a minha mente, abre os meus olhos. Eu só canto, Deus, quão grande é o meu Deus, mas eu quero, além de cantar, eu quero viver. Eu quero mostrar, ó Deus, quão grande é o meu Deus. Aleluia. É você e Deus, fala com Ele, esse é o momento, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É isso, abra o teu coração. Fala com Deus. Expresse para Ele aquilo que você precisa. Se você deseja conhecê-lo, se você confia mesmo nele, e Ele está aqui, Ele sabe quem você é, mesmo antes de você nascer, Ele já te conhecia. Ele já tinha propósitos, planos para mim e para você. Portanto, fala com Ele. Ele pode abrir os teus olhos espirituais para você começar a enxergar coisas que você não está enxergando na tua própria vida. Meu conselho: abre o teu coração e receba Jesus como Senhor e Salvador. Se ainda não é batizado, se batize. Jesus ensinou: quem crer e for batizado será salvo. Então, é você e Deus. A decisão é sua. Ele continua sendo Deus. O Deus Criador, o Deus Criativo, o Deus Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Aleluia.